tava... Ainda bem que a gente teve uma pausa aí, na semana passada eu tava com Covid aí, protocolo Covid, tive que respeitar pra gente adiar um pouco o papo. Mas um prazer enorme ter você aqui, cara. A gente vive um momento muito conturbado, né, politicamente. Eu não me lembro, assim, de ter passado, né, eu não sei quantos anos você tem, né? Você tem... Tenho 42. 42, então. Eu tenho 48, né? Eu vou fazer 49 agora. E eu vivi, né, o período de diretas já, né? Eu votei na primeira eleição que teve pós-regime militar, né? E mesmo assim, cara, se for recapitular, assim, óbvio que depois, quando teve a morte do Tancredo, já foi o começo da novela, né? Eu acho que se você for pensar, assim, tudo que aconteceu desde lá, assim, né? Dá uma história, assim, eu acho que interrompeu... Não sei se você leu aqueles livros do Hélio Gaspari. Sim. Né? Então, eu acho que por mais com a visão que ele tem da política, né? A visão política dele, ideológica e tal, eu acho que ele documentalmente retrata muito bem tudo que aconteceu até ali, né? E depois disso foi... eu fiquei pensando outro dia, né? Quando eu estava pensando sobre o nosso papo aqui, tipo, cara, como que chegou nesse ponto? Se a gente, né, a gente foi cambaleando, né? Começou já com o Tancredo, vai ser o Tancredo. De repente o cara morre, cara. Daí entra o Sarney. Aí depois, tem o Sarney. Daí depois o Sarney entra o Collor. Daí o Collor, um impeachment no Collor. Daí entra o Itamar, né? E agora a gente está vendo o que está acontecendo hoje, né? Então, eu fico pensando assim, cara, como é que... Se a gente chegou num ponto assim que a coisa realmente vai mudar de verdade, para um lado ou para o outro, ou se a gente vai continuar nesse ritmo aí nos próximos 10, 20 anos, entendeu? Olha, Silvão, primeiro, obrigado aí pelo convite. Acho que super oportuno, né? Esse assunto totalmente necessário, né? Eu também fico imaginando, né? Como é que vai ser, como é que os historiadores vão contar, né? Porque a gente costuma olhar as coisas numa janela histórica pequena. A gente está vivendo, a gente está dentro do olho do furacão. Só que provavelmente é isso que você falou mesmo. Isso é uma lógica, é um filme, né? História é um filme, né? Política, história é um filme, não são fotos, né? E eu vejo realmente que a gente está num final de um processo, pelo menos é o que me parece, né? Então hoje não dá para você analisar a eleição do Bolsonaro e o que está acontecendo hoje sem pensar em tudo o que aconteceu desde a queda do regime militar, né? Tudo foi uma continuação de lambanças que vieram vindo e que vieram vindo por conta do regime que foi imposto, né? Então você pega, por exemplo, a gente está na nossa república, a gente está na nossa 6ª Constituição. Tá? Historicamente, a gente tem uma ruptura institucional de 30 em 30 anos, entre 30 e 40 anos. Né? Embora nós já tivemos 6 constituições na República, a gente teve 4 grandes rupturas, né, nesse período. O Brasil está acostumado com ruptura. Está acostumado com ruptura, e esse é o ponto. Então, na verdade, muitas vezes a gente vê as pessoas falando mas não vai acontecer nada, porque acho que a regra é a paz. A regra não é a paz. A regra é a ruptura, né? Porque você imagina, a gente está em 6 constituições em 100 e poucos anos, né? Então a regra é essa, né? E talvez seja um momento que a gente esteja entrando mais uma vez nessa ruptura. O que aconteceu, na verdade, em 2018 foi uma quebra de paradigma total. Acho que pela primeira vez, e aí desde a história da proclamação da República, a gente teve um candidato que não tinha apoio do establishment, né? Não tem apoio do estamento burocrático. Ele ganhou sem o apoio do estamento burocrático. Porque por mais que o Lula fosse um candidato de esquerda, quando ele foi eleito, ele foi trazido para o estamento burocrático. Tanto é que ele foi, né, um dos grandes ícones, né, do statement, né, do establishment. Né? Então, agora, muito provavelmente, a gente está vendo uma batalha muito grande do próprio establishment em expulsar o Bolsonaro, né? Expulsar o que o Bolsonaro representa. Né? E agora a gente vai saber, a gente está chegando nos estertores aí. Acho que dia 7 é um dia mais paradigmático do que a gente imagina, né? Crucial. E a gente vai ver se o establishment vai conseguir expulsar ele de vez ou se a gente vai conseguir realmente ter uma mudança de cenário efetivo, né? Então, realmente, eu estou vendo como um momento muito crucial mesmo, né? A gente está chegando naquele ponto que não dá mais, né? Porque na época, quando ficou nessa alternância aí entre PSDB e PT, né, de poder, a gente tinha ilusão da escolha, né? Eu lembro que tem um comediante americano que chama George Carlin, não sei se já ouviu falar. Já ouvi falar. Assim. Ele tem um discurso, assim, muito bom, cara, assim, que você fica com a...
que todo mundo, nos Estados Unidos acontece muito isso, né, com democrata e republicano, que você fica com a ilusão que você tem escolha. Que tá mudando. Só que, cara, você vai ver, não muda nada. O Deep State tá em cima de tudo isso, né? Resolve tudo. Tá, aquele cara ali vocês escolheram, então vai ser aquele cara lá. Só que, meu, não muda nada e você fica com a ilusão. E a gente tava muito nessa ilusão da escolha, né? Mas a prova viva disso é você ver o PMDB sempre junto, né? Tá sempre junto. Os cacicões, eles estão sempre ali. Trocam as peças os front, né? Dentro do PMDB, eles mudam, né? Antes era um cara que apoiava, daí entre o outro também apoia. Não, é Temer, daí antes era o Quércia, daí, putz, era impressionante a força do PMDB que sempre teve. É impressionante. Agora, uma coisa que eu acho que é engraçada é o seguinte, eu não sou monarquista, não, zero monarquista, até acho que seria humanamente impossível hoje a gente restaurar a monarquia, mas é importante a gente fazer algumas digressões históricas. A monarquia foi um período em que o povo tinha uma autonomia, tinha uma liberdade muito grande e uma participação política. O Brasil era uma monarquia municipalista. Tá? Então você tinha a União, né? Você tinha o poder monárquico e os municípios, onde o povo tinha essa participação. E aí veio a Proclamação da República. A Proclamação da República, na verdade, foi um grandíssimo golpe. Foi um golpe. Né? E república, em latim, significa res publica, coisa pública. Né? Então, qual que era a ideia da República que se vendeu? Vou tirar aquele poder do imperador, do império, e dar para o povo. Só que, na verdade, não foi nada disso que foi feito. E nunca se pensou em fazer isso. Isso foi só o golpe. Né? O que foi feito na prática foi conseguindo alocar justamente as oligarquias dentro do quê? Do estamento burocrático. Então, a República é o estamento burocrático. Então, a nossa República ela foi feita única e exclusivamente para alocar esses caras. Tá? E é por isso, inclusive, que você tem no Brasil 3 instâncias de poder, que é uma coisa bizarra. Então, você tem os municípios, você tem os estados, você tem a União. Cara, é Câmara dos Vereadores, é Executivo Municipal, é Executivo Estadual. Olha a quantidade, olha o tamanho do Estado. Né? É isso que você tem no Brasil. Então a República ela foi feita para isso. Né? E aí hoje a gente pensa, então a gente tem que combater privilégios. Aí você pensa só em privilégios, você pensa no prefeito, no vereador, mas é muito maior do que isso. O buraco é muito mais embaixo. Olha o judiciário como é que é. Olha o Ministério Público como é que é. Olha fiscal como é que é. Tem fiscal de rendas do município, fiscal de rendas do Estado, fiscal de rendas da União. Olha que coisa bizarra. Né? Então, para que isso foi criado? Foi Tribunal criado de Contas, né? Tribunal tudo, de Contas do município, Tribunal de Contas tudo, da União. Do Estado, do município. Estado. Então você vê, olha o tamanho disso. Instituições gigantes, isso né? Isso custa e custa muito. Né? Isso custa muito. Então, E é um pessoal que os governantes não querem desagradar, né? Porque são eles que aprovam as contas. E também eles têm uma força política muito grande, porque esses caras, eles são organizados em associações. Então, assim, tem um peso político muito grande. Mas o que você vê, na verdade, é que você tem uma camada de Estado muito grande, e aí eu não estou nem entrando em falar de Estado mínimo, nada disso, é só para a gente pensar, olha a arapuca que foi criada, né? Foi criada essa república justamente para colocar essas pessoas lá. E o que hoje está acontecendo? Não está dando mais. Não está dando mais. Por quê? Não tem mais para onde ir. A gente não aguenta mais pagar imposto. Não aguenta mais. E o povo está tendo um pouco mais de consciência política, está percebendo isso. Então você pega, por exemplo, hoje que é um dos grandes problemas, que é o preço da gasolina. Cara, a gasolina está R$7, ela sai da refinaria R$2. Fala, meu, como assim? Eu pago R$5 de imposto? Amigão, você paga, né? Não é R$5 de imposto, porque tem a margenzinha, tem da distribuidora, mas pelo menos metade do preço da gasolina é imposto. É uma coisa muito surreal, muito. E as pessoas já estão ficando por aqui, né? Então, as coisas elas acabam andando juntas, né? Então, essa repulsa que está tendo com a classe política, agora o povo está entendendo que o problema não é só a classe política. O problema é todo o entorno que foi criado, né? Então, talvez a gente esteja numa quebra de paradigma mesmo e uma quebra de mudança. Tomara que estejamos, né? Porque eu tenho certeza que a gente não aguenta mais viver assim. Né? E se a gente não tiver? Olha, o cenário é um pouco pior do que esse, né? Porque, na verdade, além de ter toda essa brincadeira interna, hoje você tem ainda atores internacionais relevantes, né? Então você tem uma influência muito grande de China, querendo aumentar sua área de influência na América Latina, né? Até mesmo recentemente um cara do Serviço Secreto americano deu uma entrevista dizendo que a China estava aumentando violentamente a sua área de influência na América Latina através de propinas, né? Pegando os governos corruptos e, né, a gente está
Tá ouvindo falar isso aqui no Brasil, né? Ainda Mas até institucionalmente, né? Fazendo doação para sindicato. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Que não deixa... a estratégia de dominação ela é sempre na base da mortadela, né? Independentemente se a mortadela ela é física, né? Um pãozinho com mortadela, ou ela é institucionalizada, né? É a base da mortadela, né? Então o que eles estão tentando fazer é avançando. Por que eles estão avançando? Principalmente se for falar em Brasil. Brasil hoje é tido... O próprio Estados Unidos olha as eleições que vão acontecer no que vem, se é que vão acontecer, né, em 2022, como sendo a segunda eleição mais importante do mundo. Os Estados Unidos vê isso. Por quê? Porque o Brasil é o país do futuro mesmo. Agora, quando eu digo país do futuro, eu não estou nem falando de desenvolvimento do Brasil. Eu estou falando de celeiro alimentar, né? Eu estou falando... O Brasil é o país mais rico em recursos minerais, né? Tanto em relação à energia, porque a gente tem... energia hídrica inesgotável, a gente tem reservatórios de água inesgotável, o nosso subsolo é riquíssimo. Então tudo isso é necessário para o mundo se manter, né? Então os caras olham para o Brasil com... né? Então hoje você tem uma situação em que, além da gente ter esse problema interno de acomodação do nosso establishment, a gente tem esses atores internacionais brigando. Você tem players hoje, quem são os grandes players hoje mundiais, né? Estados Unidos, como sempre foi. Hoje a China, né, tomou o lugar que era da União Soviética. A Rússia ainda é um player importante e a comunidade europeia, né, a União Europeia é um outro player. Todos esses caras estão de olho aqui violentamente. Eles sabem que o Brasil é essencial para a manutenção, né, deles no futuro. Então, está tendo uma série de pressões internacionais e tudo mais. Então, o que eu vejo, na verdade, é que a gente está num período muito crucial. Porque se a gente não conseguir quebrar e a gente não conseguir andar com as nossas próprias pernas, o nosso futuro não deve ser dos melhores, né? E aí eu acho que a gente vai vestir a camisa de colônia de exploração mesmo, né? E aí bola pra frente, vamos ser explorados mesmo e realmente vamos fazer o que a gente sempre fez, né? Que foi só dar nossas riquezas para os outros e aqui vivendo uma desgraça total, né? Mas eu sinto que a relação Brasil e Estados Unidos, que todo mundo achou que ia deteriorar muito, né? Sem o Trump lá, eu acho que eles enxergam o Brasil também como um parceiro estratégico Total. também, e eu sinto que essa relação não mudou muito, né? Não piorou, pelo menos parece que foi uma transição suave, né? Entre... Mas aí eu estava falando, você mesmo falou que muda republicano, muda democrata, mas na verdade não muda, né? Porque os interesses eles estão acima disso tudo, Sim, né? Os atores que estão ali no frontline é uma coisa, mas... né? E na prática os Estados Unidos sabem. Ele sabe que o Brasil é extremamente estratégico, né? Por conta disso que eu estou falando e principalmente pelo fato de estar no quintal deles, né? Como é que eles podem abrir mão? Você imagina, você já havia toda aquela discussão, toda aquela briga por conta de Cuba, né? Que é uma ilha desse tamanhozinho, que não tem nada de riqueza mineral. Cuba Obrigado, João. Hoje é o charuto, mas antes era cana, só não tinha nada, né? Imagina aqui no Brasil, que é um dos lugares mais ricos do mundo de petróleo, um dos lugares mais ricos do mundo de qualquer outro minério que você possa imaginar, né? Você tem as maiores áreas cultiváveis do mundo, né? As maiores áreas para pecuária do mundo. Então, assim, imagina, né? Os Estados Unidos vai deixar a China chegar aqui e chegar chegando. Então, eles têm uma preocupação. Tanto é verdade que você percebe que tem alguns movimentos aí, até diferentes do que a gente está acostumado, né? O cara da CIA veio para cá, o cara do serviço secreto veio para cá. Por quê, né? Com certeza tem alguma coisa, né? A gente não tem notícias de bastidor, mas com certeza tem uma movimentação aí, uma preocupação muito grande. O timing foi estranho, né? Do modo como as coisas aconteceram. Quando os caras chegaram aqui no Brasil, de repente começou a desdobramento, assim, os desdobramentos na sequência, assim, foi certeza que aconteceu alguma coisa. Alguma coisa tem. Eu concordo contigo, alguma coisa tem. Com certeza, para os Estados Unidos, as eleições do ano que vem são muito importantes, né? As eleições brasileiras, né, do ano que vem são muito importantes para os Estados Unidos. Eu não tenho a menor dúvida disso. E, cara, e como é que você se envolveu em política? Como é que foi, assim, essa tua aptidão, assim, para se envolver com política? Cara, eu sempre fui meio fanático, né? Eu era daqueles caras que eu via... Eu ficava vendo o horário eleitoral na TV, assim, ficava... Adorava ler eleitoral. Não, via Marronzinho. Adorava ler eleitoral. PG. Gosto até hoje. Eu também. Eu não vejo muita TV, cara, então eu fico puto que eu não assisto mais o horário eleitoral, mas eu adorava, cara, adorava. Tinha aqueles candidatos, eu lembro de um cara que chamava Rivail Ovidio, lembra desse cara? Você lembra do PG? PG, que era um cara que ele era tipo um marronzinho. Sim. Um cara de trânsito. Aí eu lembro dele, era 50 anos em 5, era meio Juscelino, assim. Então eu adorava essas coisas, sempre fui apaixonado. Aí, curiosamente, quando eu me formei em Direito em 2001, mas em 98 eu trabalhava num escritório
e que o escritório atendia alguns políticos, né? Tinha alguns partidos, né? 2 partidos e alguns políticos dos partidos que eram clientes do escritório. Eu comecei a mexer com isso meio que automaticamente, e, putz, eu realmente adoro. Então, de lá para cá, eu sempre fui um belo de um observador aí, sempre dei meus pitacos, né? Sim, mas sempre numa qualidade, assim, do bastidor, assim, né? Eu particularmente tenho para mim, aí é uma coisa pessoal, que política, a sociedade não se muda de cima para baixo, ela se muda de baixo para cima, né? Não adianta nada você eleger uma classe política boa se o povo não tem consciência política. É a visão que eu tenho, né? Então eu acho que a gente é muito mais útil para a sociedade, muito mais viável você mudar através da educação, através da consciência, do que simplesmente você colocar alguém lá em cima. Porque se você coloca alguém lá em cima, a chance da pessoa se corromper é muito grande. Principalmente se o sistema for todo corrompido e não tiver base de apoio das pessoas que sequer sabem o que está acontecendo lá em cima, né? E eu acho, para mim também, que se você, hoje em dia, da forma como é o sistema, o político que chega lá, ele gasta muito mais energia para se manter lá do que para ele fazer as coisas que ele gostaria de fazer. Basta ver o que o presidente está batendo cabeça, né? O cara vinha com 1,5 milhão de propostas, gostemos ou não, vinha com 1,5 milhão de propostas, o cara não consegue fazer nada. Os caras não deixam ele fazer, né? Então você percebe que política você não consegue fazer, né? Então eu sempre preferi estar em bastidor, porque também outra coisa que é fundamental é você tem que ter também, né? Quer dizer, você está embaixo, está na base, está tentando ajudar a galera, difundindo ideias de conservadorismo, ideias de ética na política e tudo mais. Só que tem que ter lá gente em cima também, porque senão o negócio também não funciona, né? Mas da minha parte eu nunca quis dar as caras e entrar não, porque eu acho que, sinceramente, a chance de você conseguir mudar alguma coisa lá em cima sozinho é muito pequena. Muito pequeno. Eu admiro muito, eu incentivo muito sempre quando alguém assim que eu conheço e tem uma que eu sei que é uma pessoa séria assim e a pessoa quer se envolver com política assim, porque eu admiro muito, porque é uma coisa que você vai se meter num buraco, né? Cara, que é de gente da pior tipo de qualidade, né? Gente que tá lá, é balcão de negócios o tempo inteiro, né? Então... E eu tenho uma coisa que eu costumo dizer, é o seguinte, obviamente que a pessoa ser bem preparada, ser bem intencionada é o pontapé inicial, mas tem que ser bem preparado, tá? Porque o que acontece? Se você chega lá em cima, você é uma pessoa bem intencionada, mas você não tem a casca, ou você vai ser sugado pelo sistema, na hora vão te derrubar, ou você vai ser obrigado a colar em algum padrinho. E aí começa a brincadeira, né? Quantas e quantas vezes você não vê gente que você vê, pô, o cara é bem intencionado, chegou lá em cima, não consegue, o cara não consegue. Então o cara cola no padrinho. Quem que são os padrinhos? São os caras que têm a raiz lá embaixo. As raposas. São as raposas. Eu vi o Kim Kataguiri no Pânico uma vez, né? O Emílio tava falando com ele, né? Falou, pô, você tá aí cheio de boa intenção, você vai chegar lá. Não sei se você viu isso. Eu vi. Mas muito bom. Ele falou, você vai chegar lá, meu, raposa vai, já vai te dar uma carcada, você nem percebeu de onde veio, entendeu? E não deu outra. Hoje o cara é o maior baba-ovo do Rodrigo Maia que existe. Né? Então você percebe que é assim que funciona. Falando do Kim, é engraçado, que tem um amigo meu que ele participou lá nos primórdios do MBL, e tava todo mundo empolgado com essa moçada nova que vinha, né, com o discurso e tudo mais, e o Kim em especial. Acho que todo mundo, né, tava empolgado. Eu não. Não, porque mas o Kim... Muita gente. Muita gente. O Kim em especial, ele é um cara que tinha um discurso bom, né, se mostrava um cara intelectualmente diferenciado dentro daquele nicho, né. E esse meu amigo, ele foi um dos primeiros caras a, inclusive, ajudar a financiar o MBL lá no começo. Ele virou pra mim e falou assim, pô, olha que legal. Eu falei, cara, isso aí não vai dar certo, cara. Não vai dar certo, porque essa moçada tem que comer muito arroz e feijão para chegar. Muito arroz e feijão. E você vê, não tem muito a ver com idade, não é nada disso não. Você vê que é a pessoa que se prepara para isso. Eu vou te dar um exemplo. Um cara que hoje adota umas posturas que eu abomino, porque eu não gosto de pessoas que não tomam posição, né? Mas é um cara que já tem uma cancha, é o Van Hatten, por exemplo, o Marcel. É um cara que é novo, ele tem uma cancha. Esse cara é um político. Ele é um político. Ele é um cara que vai conseguir sustentar. Ele vai conseguir ter a carreira dele. Hoje a gente está vivendo um momento muito polarizado no mundo inteiro, no Brasil isso era óbvio que isso ia acontecer, então acho que o cara, se ele fosse esperto, ele tomava um partido e mandava bala, né? Esse negócio de ficar muito por cima do muro, esses caras devem ser abatidos. Mas é um cara que tem uma cancha política. Então, é verdade que você vê que você não vê ele se vendendo, né? Ele compra as brigas dele dentro da consciência dele.
Agora, o Kim não conseguiu, né? O cara, em 2 meses, enfiou o rabinho entre as pernas e colou no Rodrigo Maia, né? Não tem jeito, não tem jeito. Você acha que o governo confiou muito no Maia durante muito tempo, assim? Deu muita confiança? Porque eu vi aquele discurso do Guedes lá, que falou assim, não, o Rodrigo Maia sabotou a gente durante 2 anos, então, mas me pareceu uma coisa meio inocente, assim, sabe? Que achou que o cara estava do lado, assim, mas como que achou, né? É que eu acho que, na verdade, muitas vezes, a gente... Bom, não é, Maquiavel já dizia, né? Política é a escolha do menos pior, né? Já começa por aí, né? Você não tinha opção, né? Então, dentro daqueles que se colocavam como opção para presidir a Câmara, o Rodrigo se colocou como um reformista, né? Que ele iria para frente com as reformas, que era o primordial. Mal sabia o governo que o cara ia usar aquilo como moeda de troca e talvez pior do que até um cara do PT que estava ali no bolo. Não pode esquecer que quando foi, em 2018, a maior bancada foi a do PSL, com 54 deputados, e a segunda maior era do PT, com 52. Né? Então, você corria um risco muito grande de jogar a presidência da Câmara na oposição mesmo. Né? Então, o governo, dentre dos males o menor, nessa ótica de Maquiavel, né, acabou jogando no colo do Maia. Foi horrível, foi tétrico, mas foi o que foi feito. Né? Hoje, por exemplo, o Lira parece ser um cara um pouco mais alinhado, mas também, de novo, é o menos pior, porque você vê que não é também um cara que veste a camisa e ajuda, né? Você vê que é um cara travado também, tem lá seu rabo preso aqui, rabo preso acolá, não tem jeito, cara. Uma declaração meio evasiva. Evasiva, né? E você vê que não compra a briga quando tem que comprar, embora até agora, pelo menos, seja incomparável. Não dá para comparar, né, um com o outro. Você pôr no papel que tudo que ele aprovou agora nesse pouco tempo, assim, tipo, passou um trator, né, em cima de que aconteceu com ele uma coisa engraçada, né? Quem era Arthur Lira? Né? Ninguém conhecia o cara. O fenômeno Bolsonaro fez o cara virar herói nacional, né? O cara, na época das eleições, o cara começou a ter 1 milhão de seguidores no Insta, Twitter, ninguém sabia que era o cara, né? Sim, então, assim, o fenômeno Bolsonaro botou ele para cima. Né? Agora, a gente já está nesse momento bem estranho da política, que acho que nem os caras sabem muito bem o que vai acontecer, então acho que está todo mundo já meio pisando em ovos ali, né? Então o cara já não compra mais a briga que estava comprando, né? Sim. Mas acho que ainda podemos falar que é um alinhado. Eu acho que ele vai se aliar muito, vai ver onde tem força e vai colar onde tem força, né? Eles sempre fazem isso, né? Mas o ponto é o seguinte, na visão dele, eu acho que ele ainda vê potencial no governo. Sim. Você pega um Rodrigo Pacheco da vida, já não vê mais potencial, ou pelo menos já viu que o outro lado, para ele, é mais interessante. Já largou o governo completamente, né? O Senado hoje é uma casa de oposição. De oposição. Mas foi rápido, né, cara, que perdeu o Senado, né? Foi rápido. Na verdade, nunca teve o Senado. Sim. Né? O Senado nunca teve. Sim. O Senado é complicado, cara, porque o que acontece? O Senado, quem é eleito pelo Senado? São as raposas velhas, né? Porque não é voto proporcional, né? É voto majoritário, eleição majoritária. Então, assim, é o cara que tem muito voto. São as raposas. E aí você pega o Brasil, é um país muito complicado, porque você vê, por exemplo... no Senado você tem 3 senadores por estado. Então São Paulo vale a mesma coisa que o Acre, para fins de Senado. Estou falando que São Paulo é melhor que o Acre? Não, não é. Mas é que lá a política é feita de uma forma diferente. Né? Nesses lugares onde tem muita pobreza, a gente sabe como é feita a política. A política é feita fomentando a pobreza, né? Para o cara ter cada vez mais poder. Então os caras que chegam são os caras com moral nenhuma, né? Com uma régua moral lá embaixo. Né? Eu lembro que o Sarney, ele foi para o Amapá para ser candidato, porque ele não estava conseguindo no Maranhão. Aí ele foi para lá, foi senador pelo Amapá. Mas como assim senador pelo Amapá, né? Ele foi lá, se elegeu. E assim, senador pelo Amapá é o cara mais importante do Congresso. Exatamente. E aí você pega, o Rodrigo Pacheco, ele foi eleito por Minas, tá? Mas ele é de Rondônia. Os últimos... Vamos tirar o Pacheco por causa desse negócio de Minas e Rondônia? Antes, dos últimos 21 presidentes do Senado, 18 vinham do Norte e Nordeste. 18. São estados em tese, pelo menos em relação a PIB, essas coisas, não tem essa relevância, né? Então, 18 de 21, você percebe que a política quem manda são os caras, né? Sim. Então é muito complicado, né? Na Câmara também tem essa situação, mas é menos, né? Porque na Câmara, como é proporcional a habitantes e tudo mais, então você tem uma representatividade maior do Sudeste. Você pega Sudeste, Sul, é uma representatividade grande. Agora, no Senado é tudo deles, né? Então é muito difícil, cara. Então quando você chegou... E o Senado ainda tem um outro ponto, que o mandato de senador é de 8 anos, né? E é intercalado.
Então você tem, lá em 2018, você teve a renovação de 2/3 do Senado. Agora, você vai ter renovação só de 1/3 do Senado. O que isso quer dizer? Que o Senado não está tão afeito à pressão popular. Bem menos que a Câmara. Porque hoje, por exemplo, todos os deputados que estão na Câmara vão ter que disputar as eleições. Então os caras têm que se preocupar com o eleitor. O senador não. Foi 2/3... Com a frase do Lula, né, falando que o político, né, todo 4 anos, por mais ladrão que seja, tem que encarar. Tem que encarar, a mas urna. Não, mas não o senador, você percebe? Sim, sim. Então você pega, por exemplo, hoje, 54 senadores não vão disputar. E eu sinto, assim, os partidos dão como prêmio, assim, pro político, assim, por exemplo, se o cara foi prefeito de uma cidade importante, assim, deu bastante dinheiro pro partido, os caras colocam ele de senador na outra eleição, né, como tipo, ó, tá bom. É um bônus e é também o cara que tem a projeção, né? Porque sim. é o cara que tem chance de ganhar, né? Agora, você imagina, você pega... Entram 2 por estado? São 3. 3 por estado. Só que aí, de novo, 2018 foram 2 vagas, né? De 2018, só para São Paulo, por exemplo, elegeu em 2018 o Major Olímpio e a Mara Gabrilli. E o Serra era o outro que estava, né? E o Serra agora acaba o mandato. Então agora a gente vai eleger um senador para São Paulo, né? Esses outros 2, o Major Olímpio morreu, mas os outros 2 teriam mandato até 2026. Aí entra o suplente, entra o suplente. O Major Olímpio. Isso aí. Então, assim, o Senado é complicado. Então, o Senado é o lugar das raposas mesmo, né? E o grande problema do Senado é que o Senado tem algumas prerrogativas, algumas funções que são típicas dele. O Senado é o órgão mais importante do Brasil, né? Porque é quem julga presidente, né? É quem julga ministro do STF. Então, é quem analisa, por exemplo, empréstimos que são tomados por municípios. Então, assim, o que tem a ver? Mas constitucionalmente é o Senado que vai saber se o teu município pode pegar um empréstimo internacional, por exemplo. Cara, não é dureza isso? Olha o poder que esses caras têm. E aí você vê, por exemplo, numa CPI, você vê o nível dos caras. Os caras não têm nível nenhum, né? Isso que na CPI ainda estão os melhorzinhos, hein? Eu lembro que no impeachment da Dilma, que ficou todo mundo horrorizado, né? Uhum. Quando apareciam aqueles caras para votar, né? Aqueles votos, aquelas coisas. Tinha aquele carinha que ficava do lado da câmera. Aquele circo todo, né? Que a gente assistiu e ficou todo mundo chocado. Eu falei, cara, vocês não podem ficar chocados porque isso é o retrato do Brasil. Total. Aquilo lá, cara, desculpa, se você não gostou... É o Brasil. Aprende a gostar, porque é aquilo que é o Brasil. Então, aí você percebe por que eu falo que política se muda de baixo para cima? Porque não adianta nada. Não adianta nada, porque o político sempre vai ser o reflexo. Então, às vezes as pessoas falam assim, como é que a gente pôde, meu Deus do céu, no Brasil, elegeu o Lula. Meu filho, é o Brasil, cara. O cara é o reflexo do Brasil. Concordo até que a eleição da Dilma, principalmente a segunda, foi fraudada. Sem sombra de dúvida que foi fraudada. É muito estranho, né? Muito. Aquele blackout que deu. E aquela mudança de... Cara, 1 hora, não sei quanto tempo foi, né? Não, e o negócio que teve aquelas alternâncias, né? Sim. Subindo. Que é uma coisa, assim, estatisticamente quase impossível de acontecer. Que nem aquela escadinha do Biden, né? Que falou que tava assim, daí de repente faz assim, passa e continua. E aí continua reto. Então, assim, com certeza. Mas até lá, né? Porque, inclusive, foi nas eleições de 2014 que teve essa mudança de apuração secreta. Não existia, né? A apuração sempre foi pública. Eu na minha época de faculdade, estudando, era uma coisa assim, totalmente em conteste. A apuração é aberta, A eleição é secreta, ali, né? E a apuração é aberta. E tem que ser. Depende do nada. A apuração vira secreta e ninguém fala nada. Eleição de 2014, 23 pessoas, só 23 pessoas tiveram acesso ao resultado das eleições lá dentro. São 23 funcionários do TSE. Cara, é muito fácil você corromper uma situação dessas, né? Aí algum pode falar, mas 2018 foi o Bolsonaro. Com certeza teve muita coisa para ele poder ganhar, porque a fraude ali, o esquema de fraude era gigantesco. Então tem aquela história lá... Muita coisa em jogo, né? E aí teve aquela história lá do general que ficava no cangote dos caras, né? E com certeza a margem que o Bolsonaro levou foi muito maior do que aquela, né? Só que a margem foi tamanha que, de qualquer maneira, conseguiu levar. Então, assim, é complicado, cara. Tem muita coisa errada e é difícil. Agora, você vê, por exemplo, hoje, o que a gente está pedindo? A única coisa que se pede, que é o tal do voto auditável, né? Ou contagem pública, se for, é um plus, mas pelo menos o voto auditável. É tão absurdo a gente ter que discutir isso, né?
Porque é tão óbvio, né? Todo mundo deveria querer uma transparência maior nas eleições. Não faz sentido isso, né? Então, mas o mais assustador para mim disso tudo foi o movimento contra, né? Porque os ministros foram lá, né? O Barroso, todo o TSE, eles fizeram um lobby assim, mas escancarado. Na Câmara e foram lá e contra, né? E com ameaça, com o que quer que seja, né? Que eles fizeram. Acho que não foi ameaça, né? Eu acho que, para mim deve ter sido muito mais promessas do que ameaças. Promessa, mas foi uma coisa ostensiva. Ostensivaça. E na cara, assim, de todo mundo. E se for pensar o porquê disso, né? Mas por que tanto movimento contra, né? Fala que a urna é segura, tudo bem, mas... Não custa nada, então, colocar uma camada a mais de segurança. Por que não? Né? Fala que é por causa de dinheiro, né? Porque que 2 bilhões, né? Agora, o ponto aí, na verdade, é que a gente nunca sabe o que aconteceu entre 4 paredes ali. Acho também que o governo talvez não tenha abordado isso da melhor maneira possível, porque para a opinião pública talvez fosse melhor, ao invés de entrar no embate da fraude, entrar no embate de uma urna de uma geração mais elevada e, consequentemente, mais segura, né? Mas foi a forma que conseguiu colocar. Agora, o grande problema dessa história toda é que você tem uma mídia que ela não a gente tem essa ideia errada, de que a mídia é um órgão de informação. Ela não é mais um órgão de informação. Né? É um órgão de manipulação. Né? Então os caras eles só existem para colocar aquilo que eles querem colocar. Né? Mas você não acha que sempre foi e agora está um pouco mais explícito isso? Porque eu acho que há muito tempo. Porque da nossa geração, né? Eu sou um pouco mais velho que você, mas eu lembro que eu lia a Folha para ter um ponto de vista, eu lia o Estado para ter outro ponto de vista, e à noite eu via o Jornal da Globo, o Jornal Nacional, e você está informado, você está ok, né? Tipo, nessa fase. Tem muita gente que ainda é assim, né? Sim, mas se você faz isso hoje, você está extremamente desinformado, né? Então... Não, eu acho que há muito tempo é assim, né? Propaganda, né? Que sempre se utilizou, né? Agora, você pega, por exemplo, eu vejo... Quem são os poucos jornalistas que você ainda consegue ouvir? Não é porque são alinhados com o que você gosta, não. É que você vê que tem coerência. São os caras muito velha guarda, né? Então é o cara de 70 anos, né? Um Alexandre Garcia da vida. São esses caras. O Guzo, uns caras são os caras totalmente, né? Velha guarda. Por quê? Porque o jornalismo naquela época, com certeza, era uma coisa um pouco mais robusta do que é hoje. Hoje é folhetim puro, né? E o que você vê, você pega, por exemplo, a formação do jornalista, eu posso falar, tem jornalista em casa, minha irmã é jornalista, e ela, graças a Deus, não foi pro lado negro da força, mas a formação da faculdade é militância pura, né? Além disso, você tem grana pesada, mortadela pesada para as redações de jornal. Então, cara, os caras estão totalmente direcionados. E, assim, e é nessa questão do voto impresso, isso que você está falando, foi na cara de todo mundo, mas a mídia não batia nisso, né? Esse que é o ponto. Você não tinha lá um comentário, na Globo você nem teria, mas um comentário numa rede falando que é um absurdo isso acontecer. Não teve nada disso. Então, passou desapercebido. Teve a reunião do Barroso com os caras, mas tudo bem, tranquilo, foi uma reunião normal. Tinha que ter alguém lá na TV aberto e falar, cara, que coisa é essa? Que absurdo é esse? Essas perguntas que você está fazendo, por que eles estão querendo negar? Tinha que ter ido para o Jornal Nacional isso, né? Se fosse condições normais de temperatura e pressão, para as pessoas pensarem sobre isso. E não pensaram, porque é uma coisa desapercebida, né? Daí, hoje em dia, não só isso, não estão fazendo as perguntas, como quem ousa fazer em algum momento é repreendido violentamente, ferozmente e com uma martelada na cabeça, ameaçado de prisão e negacionista e o que quer que seja. Aliás, qualquer coisa, né, nesse ambiente de vacina, ciência, qualquer coisa, se você levanta qualquer dúvida, né? Imagina hoje em dia, se você tivesse o discurso que eles têm hoje em dia, de falar de terceira dose, tudo isso que qualquer pessoa pensante já estava falando nisso já há 6 meses atrás, né? Só que era um discurso que hoje é amplamente falado. Se você falasse isso 6 meses atrás, era tido como você genocida, negacionista. O que mais me deixa impressionado é a facilidade de mudar a narrativa e ninguém perceber. Porque se a gente for lembrar, a gente está agora em setembro, né? Há 1 ano e meio atrás, a gente estava falando de achatar a curva. Era achatar a curva. O negócio era achatar a curva. 15 dias. 15 dias achatar a curva. Então vamos todo mundo ficar tranquilo em casa por 15 dias, vamos construir o hospital de campanha. Aí, de repente, construir o hospital de campanha,
Saiu o hospital de campanha, ninguém mais fala da curva. A curva não existe mais, pouco importa. Né? Porque o começo era o pico não tem. Agora já a terceira dose da vacina e agora daqui a pouco a gente já está falando de vacina todo mês, né? Até de 6 em 6 meses, como já está em alguns países já está se ventilando, passaporte sanitário. Olha que animal, né? E já mudou. E eu fico me perguntando, será que ninguém estava atento que a narrativa foi mudando? Porque eu até entendo que as coisas evoluem e tudo mais, só que o pessoal já está esquecendo lá do começo. Já esqueceu. Não se falava de vacina, não se falava de passaporte sanitário, não falava de porcaria nenhuma. E mais, na boa, você pegou Covid, eu peguei Covid. É chato pra caramba. Mas a gente não tá falando de uma coisa que seja catastrófica, apesar de tá morrendo muita gente, sem dúvida. Não tô tirando o negócio. Mas olha só as quebras de paradigma e a forma de manipulação da... Então, o que eu me pergunto, né? Será que as pessoas ainda têm, a grande massa, ainda tem qualquer tipo de capacidade de raciocínio? Cada vez eu vejo que menos tem, né? Eu analiso muito isso. Eu acho que as pessoas foram retiradas das pessoas a capacidade de raciocínio, os mecanismos lógicos de raciocínio. Raciocínio é uma coisa lógica, né? É lógica formal. Se isso, então isso. Essa é a jogada psicológica que você faz, né? Tiraram isso. E por que tiraram isso? Como tiraram isso? Você pega nas escolas, a gente é mais ou menos da mesma geração, você tinha lá, resolva esse problema, né? Não tem mais isso hoje em dia. Né? Se tem, é uma coisa muito básica, né? Então a gente precisava resolver o problema. Então você precisava quebrar a cabeça para resolver. Além disso, isso colocava na tua cabeça que você tinha que resolver o problema. Né? Então tudo que chegava para você tinha que resolver aquilo. Já cria uma ideia que você precisa contestar aquilo que está vindo, precisa pensar naquilo. Tiraram isso e aí veio o mar de informação. Então a pessoa não tem o raciocínio mais, não sabe que tem que raciocinar, e vem o mar de informação. Então você vê uma pessoa que hoje fala A, amanhã fala Z, que é isso que você estava falando, 6 meses atrás o cara era negacionista, hoje é tranquilo, e o cara nem se culpa, porque para ele tudo bem, ele está sendo guiado ali. É surreal isso, cara, é assustador. É assustador. Eu fiquei impressionado com a facilidade que isso conseguiu ser imposto, né? Então, eu perguntei, teve um convidado, amigo meu, assim, que tem uma visão um pouco mais progressista, né? Eu até falo progressista porque... Mas, e ele tá falando, mas tudo bem, mas o que tem? Tem uma pessoa ali, tipo um Bill Gates ali, faturando com tudo isso que acontece, que não sei o que e tal. Eu falei, cara, é um problema muito complexo, não tem uma resposta simples pro que você tá falando, entendeu? Mas com certeza as pessoas estão tratando a gente que nem idiota e estão dando risada, porque... Eu vi um depoimento do Anthony Fauci lá falando, abertamente que ele mentiu, ele falando. Eu falei, quando começou a pandemia, eu falei que não precisava usar máscara, porque eu tava com medo que ia faltar máscara para os servidores de saúde. Então eu menti naquela hora. E tudo bem. Então, mas tudo bem, ninguém falou nada. E aí, se ele vai falar depois, ele vai falar, agora você, quando ele falou, acho que em março, ele falou, não... no Natal vocês vão ter que estar em casa de máscara. Em dezembro de 2021, vocês vão ter que passar Natal em casa de máscara. E todo mundo bate palma, cara, porque eu acho que é o medo de morrer que se incrustou na vida das pessoas. Tem muita gente... o pânico, né? O pânico e a histeria é a forma mais fácil de qualquer tipo de imposição, né? Aquela teoria, um cara falou isso uma vez, que aquela teoria da aranha na parede, que você tá aqui assim, né? Você tá fazendo a tua coisa e de repente, tem uma tarântula na parede. Você para o que você tá fazendo. Trava na hora. Eu preciso resolver o problema dessa tarântula aqui. Antes que eu tirar essa tarântula da minha nuca, eu não vou fazer nada na minha vida. Você não consegue mais olhar para o resto, nem consegue olhar. Você para com tudo. Então fizeram isso e falaram, não, agora tapetinho com água com cândida. Que coisa de maluco aquilo, cara. Mas tudo o que está acontecendo é coisa de maluco se você parar para pensar. Porque assim, são perguntas básicas. Qualquer observador mais superficial já consegue perceber, né? Então, por exemplo, nós temos um problema de aglomeração. Perfeito, lockdown, todo mundo quieto em casa. Um mês antes das eleições, se libera. E se você for olhar, o que aconteceu em São Paulo foi sensacional, né? Porque no estado de São Paulo tinha a regra, né, para a progressão das fases, que era relacionado com a ocupação dos leitos, né? Eles mudaram a regra para conseguir entrar na fase para poder liberar. Olha que coisa mais maluca. Mudaram a regra. Não é que mudou o número. Mudaram a regra. Como é que você não percebe um negócio desse? Como é que você não percebe que é bullshit quando você olha para o metrô que tá bombando? Não tem lógica, meu Deus do céu. Como é que você não percebe que não dá para você ter isolamento social em Cidade Tiradentes? Não dá. Então, assim, é muito bullshit, cara. É muita coisa
E aí eu me pergunto, tudo bem, você tá com medo, eu conheço pessoas que são super cultas e tudo mais, e que tomam todos os seus cuidados do mundo, e até entendo que o cara não quer sair de casa, é um direito que tem. Mas não dá para não olhar essas coisas que para mim são tão gritantes, mas tão gritantes, e falar, meu, peraí, alguma coisa tá errada, né? Como, por exemplo, essa história do tal do tratamento precoce, porque é uma coisa assim, surreal demais, surreal demais. Porque, de novo, ninguém tá falando de você tomar ou não tomar, mas como é que alguém pode proibir de tomar um negócio? Não faz o menor sentido isso, cara. Você vê a diferença do tratamento para, por exemplo, da AIDS, né? Que Sim. qualquer coisa que aparecia... Tem que tomar, Puta, experimenta, vamos ver se funciona. O AZT não era pra aquilo, né? O coquetel que foi feito era de uma grande off-label desgraçado. É acerto e erro. Total. Acerto e erro. E se você tá na merda? Porra, qualquer coisa. Aí fala, mano, puta, qualquer coisa. Daí, meu, vira história. Eu vi um podcast de Joe Rogan com o Brett Weinstein e o Pierre Corey lá, que é um dos caras que mais incentiva o uso de ivermectina, né? Apresenta um monte de estudo e tal. Tava falando 2h30, os caras falando lá, tudo, puta, é bem chocante, assim, né? A quantidade de informação que eles colocaram lá. Mas a teoria que eles têm é, se você coloca um tratamento para um tipo de doença e se ele é oficial, regulamentado pelo governo, eles não podem aprovar o uso emergencial de vacina nos Estados Unidos. Eu não sei como é que funciona isso no Brasil. Não, assim, no Brasil, não, a priori, não tem esse tipo de... Então, eles não têm como, por exemplo, chegar lá e já que você tem algo oficial... Você tem então, oficial, uso emergencial você não pode ter. Você precisa do uso definitivo para poder implementar. É que lá tem um problema muito sério também, que é a questão do liability, né? Que é a questão da responsabilidade dos laboratórios. Porque aqui... o tal do dano moral, né? Por exemplo, aqui no Brasil é incipiente perto dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos os caras têm condenação de trilhão, né? Sim. Aqui não é assim. Né? Lá nos Estados Unidos tem o TV Lawyer, né? Tem o TV Lawyer total. Lá em Las Vegas... Que aqui não tem isso, né, cara? Caiu no chão? Me liga, que eu ganho 1 milhão do McDonald's. É bem assim mesmo. Só que essa questão por exemplo... Que seria bom pro teu mercado, né? Seria. Que porra, cara, lá... Não, lá é absurdo. Tropeçou na calçada, que tá um buraco. Mas também, por outro lado, lá o cara cai e ninguém vai ajudar, né? Sim. Porque também o cara pode se ferrar só de ajudar, né? Então gera essas coisas meio bizarras. É bizarro. Os Estados Unidos é um país muito maluco. É muito maluco. Nesse sentido. Agora, só terminando o gancho dessa questão da pandemia, quando começou lá, aquilo que você estava falando, quando a pessoa é contra a opinião padrão, ela é massacrada, né? Ah, mas vem as histórias clássicas. Mas o mundo inteiro está fazendo isso. Mas toda a classe médica. Eu, por exemplo, meu pai é médico. A posição do meu pai, desde o primeiro dia, foi, cara, o lockdown tá errado, não tá certo, não pode ser certo isso. Isso vai contra tudo que eu entendo como medicina, né? Então você vê que não era a unanimidade da classe médica, desde o começo não era. Então quando você vê que o pessoal fala que é unanimidade, mas você sabe, pessoas perto de você que não são unânimes, você fala, peraí, então tem coisa aí, né? E um princípio básico da ciência é o debate. O debate é o princípio básico da ciência, né? A produção do pensamento científico vem do debate. A tese e a antítese, é isso, é assim que funciona, né? Você vai provando a tua tese através de fatos contrários a ela. Se você não deixa isso acontecer, alguma coisa está errada. Então, desde o começo, eu falei, pô, alguma coisa está errada, né? Não deu outro, né? Com certeza tem muita coisa errada. No caso dos médicos, né? Gente com muita bagagem, né? Com PhD, triplo, quádruplo, sei lá, falando em tratamentos alternativos e sendo desmonetizado. Desmonetizado, destruído intelectualmente, sim. A reputação sendo massacrada. Sim. É uma coisa assim absurda mesmo. E sendo colocado, sendo criadas novas autoridades que vieram do nada, né? Os caras que vieram da fumaça, né? Sim. De repente, o cara, um biólogo, ninguém nunca ouviu falando dos caras, esse cara vira a sumidade, né? O cara vira o expert do expert e fazendo live com o ministro do STF. Roda Viva. Não, live com o ministro do STF, cara. Falei, meu, peraí, alguma coisa tá errada. E ministro do STF fazendo live. Não, e com um cara que é um biólogo para falar sobre... Na verdade, era o Barroso, na questão do TSE, para ver se você ia ou não ia fazer a postergação das eleições municipais. Você fala, meu Deus, cara, que mundo... Onde a gente chegou, cara? Pelo amor de Deus, onde a gente chegou? Que era a teoria desse cara aí, que ia morrer 1 milhão de pessoas por mês, sei lá. Vai morrer, daqui a 6 anos vai ter 1 milhão de mortos. Não tem jeito. Porque agora tem uma outra também, né? Você parar pra pensar, os caras não estão mais colocando dentro das caixinhas, né? Tá somando, né? Somatória eterna, né? Então, vai morrer, cara.
E eu vi essas notícias falando, não, morre a primeira pessoa variante Delta, né? E como eu tive Covid agora, eu perguntei pro meu médico, falei assim, mas como é que sabe qual variante que você teve? Que saiba, cara. Cara, você tem que fazer o exame, não é um exame PCR normal. Não, é genoma, né? Tem que fazer um mapeamento genético do vírus, pelo amor de Deus. Você precisa fazer um outro exame que custa uma fortuna, teu seguro-saúde não paga. Ninguém tá fazendo você isso. descobrir a variante que você teve. Meu pai falou isso, eu conversei muito durante a pandemia inteira com ele, ele falou assim, cara, isso aí é bullshit, cara, porque não tem como, você vai fazer um mapeamento genético do vírus, que história é essa, né? Você faz lá o teu PCRzinho, o teu anticorpos, não é uma coisa normal que você acha que é bizarro, cara, realmente é bizarro, mas... Você viu o que está acontecendo na Austrália, né, cara? A Austrália, para mim, hoje em dia é a maior aberração do Covid no mundo que está acontecendo lá hoje. A gente, assim, eu tenho um pouco de preocupação com essas coisas pelo seguinte, eu costumo dizer isso para todo mundo, assim, que eu converso. A gente não sabia nem o que estava acontecendo aqui no hospital de campanha do Pacaembu. Como é que a gente vai saber da Austrália, né? Então, assim, a gente vê umas imagens, são perturbadoras. Então, a gente não sabe se é aquilo ou não é aquilo, porque hoje em dia você tem a campanha de desinformação é tão grande que quem garante também que está acontecendo aquilo em todos os lugares, não é só um lugar específico, né? Mas o que a gente ouve é assustador, né? Parece que o lugar é o lugar que está mais avançado da... Mas tem informações que são divulgadas, sim, né? Que, por exemplo, você pode escolher uma pessoa e você tem 1 hora de recreação, que eles chamam, por dia. Então você pode sair na rua com uma pessoa que você escolhe para ficar 1 hora na rua por dia. Se você não, você tá lá, chega a polícia, te manda para casa e os casos estão aumentando lá. Né? Porque não tem como cabimento. controlar. Né? Não tem cabimento. E os caras passaram 1 ano, né, o país inteiro parado. Para agora para agora chegar num ponto lá e conviver com a pandemia do mesmo jeito. Entendeu? Do mesmo jeito e cada vez mais restritivo. Vide Israel, né? Israel foi o lugar que foi considerado o case de sucesso de vacinação, o número de mortes está voando, estão fechando o país inteiro de novo, quer dizer, e aí, né? Para onde vai, né? Fato é, independentemente de qualquer coisa, acho que a gente tem que tratar as coisas como elas são. De novo, você pegou, eu peguei, acho que é um pouco óbvio que quem pegou tem uma imunidade, a não ser que venha uma outra variante, mas aí se vem uma outra variante que você não tem imunidade, a vacina também não vai te dar essa imunidade, né? Então, tem que viver a vida, né? Não adianta, cara. Vai ficar o quê? Dentro de casa o resto da vida, definhando, vivendo de mesada de Estado? Não tem como, você tem que fugir disso, cara. Não tem como, você precisa viver, né? Eu tenho gente que eu conheço que tem lá seus 70 e poucos anos, tá lá 1 ano e meio em casa, aí eu fico pensando, e se morrer amanhã? Né? Uma mulher em especial que eu tô pensando... Ela tem uma neta novinha, que é apaixonada por ela. Está 1 ano e meio sem ver a neta, cara. E aí, né? Faz com a cabeça, né? O que faz com a cabeça, né? E depois, e se amanhã tem um AVC, tem alguma coisa, nunca mais vê a neta? Será que valeu a pena? Não valeu? Não sei. Cada um tem que chegar a essa conclusão, mas que é animal, né? E, Fernando, cara, em relação a 7 de setembro, é um movimento que eu acho que foi um dos que o Bolsonaro mais se engajou, né, em promover, dos últimos, né? Acho que é o que ele mais se engajou. Que ele mais se engajou, né? Falando que vai aparecer pessoalmente, vai para Brasília, vem para São Paulo. O que você acha que vai acontecer se tiver todo esse apoio maciço popular que está indicando que vai ter, né? Tanto aqui em São Paulo quanto em Brasília, né? Eu acho que, assim, é muito difícil que não tenha um apoio maciço popular. É difícil você falar quanto gente vai vir na Paulista, quanta gente vai para Brasília, não dá para saber. Mas, com certeza, de todos esses que a gente teve, né, principalmente desde que começou o governo, vai ser o maior. Isso não tem a menor dúvida disso. Basta você ver que 1 semana antes, 10 dias antes, já tem um monte de gente para Brasília, né? Você vê aqueles vídeos que estão rolando na internet, são assustadores, né? A fila de ônibus gigantesca, caminhões e tudo mais. Né? E realmente tem uma mobilização muito grande do pessoal do agro, né? Mobilização muito grande do pessoal dos caminhoneiros, dos religiosos. Aí não são só os evangélicos, né? Porque tem espíritas, tem católicos, tem evangélicos, todos convocando. Então vai ser maciço em Brasília, com certeza. Em São Paulo, maior até do que Brasília, né? Em termos de tamanho absoluto. Eles estão planejando também em outros estados, Rio? Não, na verdade, assim... Ou estão focando São Paulo e Brasília? O que o pessoal tem falado é o seguinte, vá para a sua cidade, vá para as ruas. Sim, né? sim. Então tem muita gente, obviamente, acho que a grandíssima maioria não consegue vir para São Paulo, não consegue ir para Brasília. Né? Então pelo menos sai. Se puder na capital do seu estado,
Se não puder na capital, que saia na tua cidade. Né? Então tem. Então, por exemplo, eu sei que lá em Joinville vai ter, que eu tenho uma amiga que é de lá, tem um amigo que é de Manaus, vai ter. Então vão ter da mesma forma que houve em todas essas outras manifestações. Mas... Qual foi a cidade, desculpa interromper, mas qual foi aquela cidade em Santa Catarina que o prefeito agora acabou de falar, da viadagem, não sei o quê. O cara falar um negócio desse hoje em dia, cara. Eu vi. Eu não lembro agora a cidade, mas não foi Chapecó, não, né? Não foi Chapecó, foi outro cara. Foi outro cara da outra, não sei se foi em Joinville, se foi Joinville, mas não sei se foi mais pro sul do estado. Mas, eu vi, que o cara saiu de homofóbico total, né? Mas o cara falar um negócio desse hoje em dia, cara, é uma aberração. É a mesma coisa, acho que você pegar uma lata e jogar pela janela do carro, assim. É um negócio, assim, que... Você assistiu o Mad Men, aquele seriado? Não. Pô, muito interessante, assim, né? O aspecto social tem muita coisa interessante, mas ele tem uma cena que eles vão... Passa nos anos 50. E eles vão fazer um piquenique, assim, num parque, e aí eles sentam lá, tal, o cara com a mulher, com os filhos, come, não sei o que, vambora. Aí a mulher pega aqueles lenços, o xadrezinho, pega e faz assim, ó. Aí o cara tá tomando uma Budweiser, ele toma a lata assim, ele amassa e joga. Ele mexe. E eles entram no carro e vão embora. Só fala isso a cena, sabe? Mas pra dar uma chocada. Daí, eu lembrei disso, desse cara falando isso na TV. É assustador, né? Falei, cara... Eu lembro de uma dessas que você tá falando, uma vez eu tava indo pra escola, eu era pequeno. Uma mulher do meu lado, assim, ela abriu a porta do carro e jogou um estadão de domingo, sabe? Inteiro pra fora. Aquilo que deve ter ido direto pro ralo. Não, na hora, fechou a boca de lobo, na hora. E era, jogou assim. Surreal, essa cena, ela é clara pra mim até hoje. Jogou no lixo da rua. Assim, que é uma coisa que hoje totalmente não existe mais. Impressionante, é um negócio que choca muito. Que foi o cara falando isso aí, eu falei, meu Deus do céu. Sem noção mesmo. E Santa Catarina é um estado, né, que abraça muito isso lá também, né? Eles têm muito... Mas é que você vê, né, como são as coisas. O contexto disso é muito dessa questão da imposição, às vezes, de uma ideologia, né? Então, por exemplo, a gente que se acha evoluído, né, e te aceita as liberdades individuais de cada um, toca o que quiser na vida. Ninguém nunca perguntou pra mim se eu gosto de loira, se eu gosto de morena, se eu gosto de mulher alta, se eu gosto de mulher baixa. Então, assim, pra mim pouco importa se você gosta de homem, se você gosta de mulher, não muda nada pra mim, não vai mudar nada pra mim, né? A gente entende isso, mas o que acontece? O progressismo, né, ele acaba impondo essa ideia, né, e essa necessidade de você aceitar, essa necessidade de você engolir, que isso gera reação do outro lado. É terrível. Então, muito disso que a gente está vivendo, desse fundamentalismo, essa raiva que existe de um lado e de outro, é porque é uma imposição. Se fosse uma coisa natural, né? Você vê o que se fala muito, por exemplo, hoje do governador do Rio Grande do Sul, né? A orientação sexual dele, tranquilo, cara. O cara tem direito de fazer o que ele quiser, a vida é dele, não vai mudar nada. Agora, quando começa a usar isso como uma propaganda, isso começa a gerar uma reação das outras pessoas, entendeu? E eu tô falando de uma coisa específica, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que isso é um problema. É uma das coisas que a gente deveria tomar um pouco mais de cuidado. É muito difícil lutar contra essa agenda, né? Porque a agenda quer justamente isso, ela quer essa cisão social, né? Mas deveria tomar mais cuidado e não se preocupar tanto com a característica em si, mas procurar mais na harmonia natural, né? Deixar as coisas acontecerem, deixa. Você quer fazer, você faz. Você não quer, não faz. Só não prejudica os outros, pronto. Vamos tocar. Mas você vê que o caso do Eduardo Leite teve até um backlash, né, da comunidade gay mesmo, porque acharam que ele foi oportunista, né? Total. Na hora de... Porque era uma coisa que... E com certeza ele não é o único. Com certeza. Né, que é homossexual. Deve ter um monte, né, que deve ser, só que ele... deve ter aqui no nosso governo de São Paulo. Talvez, é grande a chance. Mas você vê, cara, então eu lembro quando a gente era mais novo, né, tinha o programa de auditório que tinha, sei lá, a Rogéria era uma pessoa que tava lá, todo mundo... tranquilo. Aí tinha a Aracide Almeida, que tinha era... a própria, como é que chama? A Roberta Close, não tinha big deal. Não tinha muito big deal, então eu acho que fica... Mas eu acho que isso aí gera polarização e as pessoas capitalizam em cima, né, dessa polarização. As pessoas se capitalizam para vender essa agenda e o outro lado se sente acuado também, né? Se sente acuado, porque a gente fala...
por exemplo, se você for olhar, eu não vejo televisão, não vejo nada de televisão, mas quando você vai ver, é só lacração atrás de lacração. Sim, todas as propagandas, né? Todos é terrível, cara. Todos, é terrível. todos. Globo fazia muito tempo que eu não assistia. É só lacração. E assim, aí você fala, meu, não tem problema, é diversidade, só que você vê que é lacração, é lacração. Cara, a pessoa que está acostumada com um padrão tradicional, vamos dizer assim, se sente um pouco acuada também. Sim. E aí alguns, como eu, por exemplo, não vai ligar, dá paciência. Agora, outros vão se sentir até ofendidos. E aí isso vai gerar uma reação, que é o que esse prefeito fez. Foi uma reação dele, nitidamente. Só que olha que você vê como é aquela velha história, né? Você usa a bandeira, a causa em si ela é justa, mas a utilização da bandeira faz com que a causa seja cada vez mais difícil de você alcançar, né? Você afasta as pessoas, você não junta as pessoas. Você vê esse negócio do racismo nos Estados Unidos, por exemplo, do Black Lives Matter. Cara, isso só cindiu mais a sociedade. Isso só criou mais ódio entre as pessoas, né? Então, assim, a bandeira de igualdade racial. Igualdade racial é o quê? Um queria matar o outro, cara. Né? O próprio Morgan Freeman mesmo fala, né? Aquela fala clássica dele. Fala, meu, como é que você acaba com o racismo? Deixa de falar de racismo, vamos tocar nossa vida, né? Agora, isso significa virar as costas para os problemas? Não, os problemas eles existem, né? Mas certamente essa não é a forma de resolver os problemas, porque vide o prefeito, né? E com certeza esse prefeito foi aplaudido por muitos, esse que é o ponto. Sim, sim. Foi aplaudido por muitos e odiado por outros, o que significa isso? Cisão social. Está se afastando. Né? Não, nos Estados Unidos, a coisa, do jeito que a coisa ficou maluca, dos caras, não sei se você viu isso, mas o cara chega com uma câmera e fala assim, você é uma pessoa branca, você se desculpa pelo seu privilégio branco e faz a pessoa ajoelhar no meio da rua. Beijar o pé. E a pessoa ajoelhada, assim, no meio da rua, assim, cara, por nada, né? Porque não fez nada. Não, e assim, aí eu vejo, por exemplo, eu sou branco, né? Eu tenho uma dívida histórica. Dívida histórica? Meu bisavô foi assassinado na guerra. Meu avô veio com uma mão pra frente e outra atrás. O outro também. Meu pai se fudeu a vida inteira. Nunca fez mal pra ninguém. Sempre ajudou todo mundo. Eu tenho dívida histórica com quem, cara? Com quem? Eu não escravizei ninguém, cara. Eu não escravizei ninguém. Muito pelo contrário. Né? Então você vê como as coisas são invertidas, né? Você tem que, a forma como é tratada, ela certamente não é a melhor forma. Tanto é verdade que o nosso mundo não tá melhor, tá pior. Basta você ver. O nosso mundo é melhor do que era há 20 anos? Não, é bem pior. Então as coisas não estão sendo bem tratadas. Não tem como, né? O mundo, acho que social não, né? Tá muito mais radical, a informação muito rápida, as pessoas não sabem, que nem você estava falando, as pessoas não sabem como processar tanta informação. Eu acho que vai piorar agora, né? Com 5G, é mais coisa, informação mais rápida. A obrigação dos canais de informação... E tem um outro ponto aí, que é o seguinte, o conhecimento, ele sempre foi uma coisa difícil na humanidade. Você imagina o primeiro cara que criou a roda, né? Esse cara não teve que quebrar a cabeça, né? Aí você imagina depois na Idade Média, até antes, que não tinha comunicação entre um e outro. Então um cara estava fazendo uma coisa aqui na América do Sul, o outro cara estava fazendo a mesma coisa, só que ele não tinha intercâmbio de informação. Hoje você tem uma armadilha muito grande, que é o tal do Google. Isso é uma armadilha, porque você acha que você tem muito conhecimento, mas em primeiro lugar, você tem um conhecimento que aquilo te direciona. Né? Então vamos lá, você coloca lá, aquecimento global. Cara, vai aparecer o que eles querem que apareça de aquecimento global, né? Vai aparecer 1 milhão de coisas. Puta, então realmente o negócio é muito feio. Isso aqui se o aquecimento global não existir, na verdade? Né? E se não existir? Você não vai saber, porque é aquilo, né? Então é muito complicado. Eu brinco, eu escrevi um artigo outro dia no jornal, eu escrevo para um jornal lá do Ceará, e chama O Paradoxo da Informação. A gente está num momento onde a gente tem muita informação, mas a gente tem pouquíssimo conhecimento. Pouquíssimo conhecimento. Ninguém conhece de nada, ninguém conhece nada, ninguém sabe nada. É curioso isso aí, bem curioso. E é uma geração também que está muito acostumada a consumir manchete, né? Consumir manchete, tudo muito fácil, não precisa ir atrás, você não precisa provar as coisas. Uma outra coisa do sistema educacional é quando você acabou com a história de existir verdade, você tira do cara o incentivo de procurar a verdade. Então, tanto faz, pode ser que sim, pode ser que não, se relativiza tudo, né? Então por que eu vou atrás do que é certo se não existe o certo, né? Pode ser sim, pode ser que não. É a destruição dos mecanismos de raciocínio. E aí por isso que você vê essa zumbizada, né? A galera é tudo zumbi, né? É zumbi. Aí você aponta pra lá, vai tudo pra lá. Você aponta pra lá, quer ver uma coisa que é engraçada? Você vê, por exemplo, vamos pensar mesmo na direita, né? Que a gente se acha intelectualmente superior, mas não é. Zero, porque o povo é o mesmo. Né? Olha como é fácil de mudar o foco. Né?
olha só, você teve, por exemplo, uma notícia bombástica, né? O Guedes dizendo que o governador de São Paulo, junto com o Rodrigo Maia, junto com alguém do STF, estava dando um golpe que queria derrubar o Bolsonaro. Você tem noção o quanto isso não é grave? Isso é muito grave. A ligação do Dória para ele. Olha o quanto não é grave isso. Ninguém mais fala nisso. Acabou. Depois disso a gente falou de mais 1,5 bilhão de coisas. Você percebe como você perde o foco muito fácil? É só você apontar o dedo para lá, todo mundo fica olhando para lá. Já esqueceu do outro. Então, assim, a manipulação, hoje em dia ela é muito fácil, cara. É muito fácil manipular as pessoas, né? E aí você entra nesse cenário de pandemia e tudo, mas em qualquer outro assunto, né? Ninguém fala mais nisso. Cara, na boa, ninguém fala mais que o cara tomou uma facada. O candidato à presidência estava em primeiro lugar nas pesquisas, tomou uma facada, tenta matar o cara. Isso é a coisa mais grave do mundo. A gente não é um lugar do mundo aconteceu uma coisa tão grave quanto essa. E beleza. A coisa mais bizarra dessa história é de terem assinado que o cara estava no Congresso no dia da facada. Sim. Tinha o Adélio Bispo, estava em Brasília. E foi assinado por um deputado lá para o cara estar lá. Isso aí ninguém fala nisso também. Fala, acabou. E tipo, não tem nada de estranho nisso. Nada de estranho. E aí depois não pode quebrar o sigilo bancário do... Não, daí chegam 2 aviões particulares em Juiz de Fora. Com 5 advogados. Você é advogado. Quanto custava aqueles caras lá? Não, e o cara lá, acho que é o Zanin, né? O Zanin é o do Lula. O cara era famoso e tudo mais, como assim? E o cara... Chegar de jatinho, o outro cara não tinha nada, tinha 2 celulares e 3 mil reais no bolso, quer dizer, para, né? Como é que ninguém para pensar e fala, peraí, vamos respirar e vamos ver o que está acontecendo, porque alguma coisa muito errada está acontecendo. E os caras da CPI quebrando o sigilo da Anísia Yamaguchi. Não, que nem investigada era. Só foi lá. Coisa de maluco, cara. Não, e o negócio foi, a escalada é tão grande, né? E aí pegando o gancho que você falou da pessoa que tem a opinião divergente ser destruída, a mulher lá, a secretária de saúde de Porto Seguro, o cara do Ministério Público pediu a cassação dos bens dela, né? Tipo, pegar os bens da mulher. O que uma coisa tem a ver com a outra? Prisão e confisco de bens. Porque ela receitava cloroquina. É coisa de louco, cara. Meu Deus do céu, cara. Que mundo é esse que a gente tá vivendo, brother? É coisa de louco. Pelo amor de Deus. É muito louco. E tudo, eu acho que está muito também nessa fase, tipo, os fins justificam os meios, né? Então, só que as pessoas não entendem que isso hoje é de uma pauta que eles concordam, amanhã pode não ser. E o que vai ditar isso? E o que vai definir o que é o que é e o que não é? É o que interessa a eles. Então, hoje você concorda, amanhã você não concorda, os caras vão atrás do que você imagina. Mas você está falando isso sobre o espectro dos outros, da esquerda, por exemplo, que está olhando para isso e está batendo palma, quando desmonetizam um canal de direita, quando prendem jornalistas, tudo mais. Só que também tem o lado daqui para cá, né? Então, você vê, falando das manifestações. Eu estou um pouco envolvido na coordenação das manifestações lá de Brasília, aqui de São Paulo, e você vê que tem muita gente que fala, vamos fechar o Congresso, vamos fechar o STF. Fala, amigão, hoje isso parece ser legal. Por quê? Porque hoje, em tese, a força bruta, né, Forças Armadas, está do teu lado. Mas e se virar? E quando virar? Você não tem nem o anteparo, você não tem mais nenhum tipo de freio e contrapeso. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente pede, porque às vezes a gente consegue. E depois, de repente, a gente consegue e ela não é nada daquilo que a gente imagina. E um processo desse, cara, demora para sarar e é doloroso. Né? Se é que sara, né? Se é que sara, porque assim... Quando você tem, na questão política, né, o player mais importante é o povo. Por quê? Porque o povo atrai as Forças Armadas. Isso em qualquer país que tem uma fumaça democrática. As Forças Armadas, normalmente, elas vão atrás do povo, normalmente. Só que quando elas são cooptadas, acabou, cara. Acabou. É aquela velha história. Se você chamar a polícia não vem, amigão, acabou pra você. Acabou pra você. Ou então se ela vier pra te bater, aí acabou pra você mais ainda. Você não tem muito onde correr. Aí você começa a entender o que acontece com Cuba, por exemplo, que os caras estão há não sei quantas décadas e não conseguem sair. Assim, você pegar 99% da população tá de saco cheio, mas não consegue sair. Chegou num ponto de corrupção das instituições que você chama a polícia vem pra te bater. Então... Fudeu, vai recorrer a quem? Né? É muito complicado. A minha irmã, ela mora em Minneapolis. Né? Ela mora há alguns anos lá, ela é casada com um americano, eles têm uns restaurantes lá e moram lá, né? E eu tive lá em julho de 2019, né? E, fiquei 15 dias lá, né? Aluguei um carro, eu lembro que eu fui devolver o carro na Hertz lá, deu 1.000 milhas.
Eu rodei o estado inteiro lá, conheci tudo, meu, maravilhoso. Maravilhoso, Minneapolis é legal. Maravilhoso o estado, passei o verão lá, né, porque o inverno é muito cruel lá, né. Lá é frio pra caramba, lá em cima, né. É muito frio. E aí, cara, depois aconteceu toda a história lá do George Floyd, que foi lá, né, e começaram a história de defund the police, não sei o quê. E, cara, na cidade, cara, começou a ter tiroteio, começou a ter... as pessoas estavam com medo de chamar a polícia, por exemplo, chegava uma família, pegava uma barraca e chegava na grama da casa das pessoas, montava uma barraca e se instalava lá. E as pessoas estavam com medo de chamar a polícia, de ser taxado de racista, né? Por olha que estar chamando absurdo. a polícia. Então, cara, um estado que era um lugar, cara... Era paradisíaco, virou um inferno. Cara, parecia parecia um filme conto de fadas, assim. Mas você viu o que aconteceu em Portland também, em Seattle também. Foram os lugares onde mais avançaram nessa questão de defund the police. Sim. Olha a desgraça que deu. Sim. Criaram free zones lá dentro, né? Nova York, né? Eu vi a mulher do Bill de Blasio dando dicas de como... como é que chama? Diffuse, né? Em você desarmar uma briga. Então você chega para a pessoa, por exemplo, a pessoa tem um negro agredindo um asiático lá, que estava acontecendo muito isso, né? Porque a imprensa também não falava, porque vai contra o movimento negro. Movimento, claro. Então você chegar e falar com a pessoa que está sendo agredida e ignorar o cara que está agredindo, para o cara ficar dizendo umas coisas de maluco. Nossa, a psicologia porque não tem polícia. Então você é um cidadão, você está andando na rua, você vê alguém cara batendo no outro, você tem que ir lá, a responsabilidade E é esse sua. movimento de desarmamento de polícia está acontecendo no mundo inteiro, né? Vídeo que aconteceu no Chile, a notícia que saiu acho que ontem, que é a Constituição nova do Chile está sendo desenhada e basicamente para uma Assembleia Constituinte de esquerda, os caras não tiraram a PM de lá, não existe mais PM. Puta, mas o que aconteceu com o Chile, cara? Cara, o Chile estava assim. Então, mas o Chile é um problema, né? Porque o Chile, na verdade, em primeiro lugar, né? Foi um dos lugares onde mais você tinha, na época do Allende, né? Mais você tinha infiltrados cubanos. Né? Você tinha muito cubano no Chile. Né? E aí, quando o Pinochet entrou, fez uma limpa, mas acabou não fazendo a limpa que deveria ter feito, né? E aí, soma-se a isso, depois, você sempre teve, né, na época da Bachelet, né, sempre teve uma investida pesada para tentar desconstituir tudo isso que foi feito, né? Então o Chile estava sempre meio que balançando. É que tinha estruturas relativamente sólidas, né, que tinham sido fixadas no governo militar. Cara, quando estourou a desgraça lá daqueles conflitos, acabou. Mas você pega, por exemplo, o Chile, é um país que tem uma força aérea muito forte, né? Agora que o Brasil vai receber os Grippins, o Brasil vai ter a força aérea mais forte da América Latina. Mas a do Chile era mais forte. Os caras têm os F-16 Raptors, né? Só que não tem exército, não tem contingente de exército. Eram 50 mil homens. Então, quando deu uma merda, não tinha para quem correr, né? Até por conta da própria extensão territorial dos caras, né? Mais importante os caras terem força aérea do que... Só que como é que você vai resolver, então, internamente? Você não vai jogar um F-16, jogar uma bomba lá e matar todo mundo, né? Então, gerou um problema muito sério. Explodiu a bomba, né? O que a esquerda faz muito, muito é o caos, para ver o que sobra depois do caos, né? Muito do que está acontecendo aqui no Brasil, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para evitar esses conflitos, porque é o que a esquerda quer. A esquerda joga bomba, explode e depois vê se dá para pegar pedacinho, porque perdido e meio, né? E foi feito no Chile, e aí todas aquelas tensões sociais que sempre existiram afloraram, né? Veio um movimento populista aí de esquerda, de mudança, os caras tomaram a Assembleia, cara, acabou o Chile. Eu não dou, sinceramente, não dou 5 anos para o Chile. Porque ainda por cima não é uma economia muito diversificada, como é a do Brasil, por exemplo. É uma economia mais homogênea. Então, assim, e baseada muito em mercado de capitais. Tudo. Cara, o Chile vai amargar. E aí, possivelmente, a gente vai entrar numa daquelas de Venezuela, de depois ser muito difícil de reverter. Falando de Venezuela rapidinho, só para você ver uma coisa, que eu estava lembrando disso hoje. Eu tinha um amigo, advogado mais velho, né? Na época que eu estava no começo da faculdade, logo que o Chaves entrou, ele era um advogado de M&A, né? Mergers and Acquisitions. O cara era muito bem de vida, muito bem de vida. Né? Caracas, muito bem de vida. Hoje, ele é um dos ferrenhos apoiadores do Maduro, sabe por quê? Porque ele ganha o Vale Arroz. O cara precisa do Vale Arroz no final do mês, do Vale Arroz. E a gente acha que isso é uma coisa muito longe de acontecer. Cara, aconteceu com o cara em 10 anos, 15 anos. A vida do cara fez assim...
perdeu o timing de sair, acabou desfacelando, tinha questões de família pequena que não podia. O cara hoje vive de vale arroz, cara. Você tem noção do que é isso? Era um baita de um advogado. Fazer M&A, eu fico imaginando o cara, aqueles puta call com a empresa que tá lá em Cincinnati, né? De repente o cara hoje vai vale arroz, cara. Não é animal? Aquelas imagens, né, que a Zoe postou até, né, dos atletas olímpicos cubanos ganhando cesta básica de prêmio, né, cara? O cara ganha ali também quilo de arroz, um açúcar, óleo de cozinha, porque o cara ganha medalha de ouro, cara. Então, é surreal. E as pessoas também, eu acho que associam muito, quem é da esquerda fala muito em não existe comunismo, né? Esse fantasma do comunismo, mas eu falo também a mesma coisa, eu falo, cara, mas também não existe o fascismo, que vocês tanto, é uma palavra que vocês jogam pro ar, assim, como se fosse um arroz e feijão também, é uma coisa que não existe também, né? Não... O que existe, sempre existiu, desde que o mundo é mundo, são tiranos, governos tirânicos. A democracia é uma coisa antinatural. O ser humano não é feito para viver num mundo democrático. O ser humano é feito para subjugar os outros. Sempre foi assim a história, né? Então a democracia, ela exige uma vigilância eterna das pessoas. E que precisam exercer a democracia todo santo dia, porque senão é natural que alguém vai montar em você. Sempre foi assim. Então as pessoas hoje falam de globalismo, meu Deus, globalismo, como se fosse uma coisa nova. O que foi Roma, se não um movimento globalista? É que na época você tinha outras ferramentas, né? Você não tinha essa informação, você não tinha tecnologia. Mas o que não foi? O cara queria dominar o mundo. O que foi Gengis Khan? Dominar o mundo. O que foi o Egito? Dominar o mundo. O que foi o Império Britânico? Dominar o mundo. Né? Então, assim, movimentos globalistas sempre existiram, né? Hoje o negócio chega mais fácil. Né? Primeiro, a gente tem mais essa concepção, né? Por causa das informações. E segundo, que alcança todos os lugares do globo por conta de tecnologia, né? Mas movimentos tirânicos sempre existiram. E o grande problema do comunismo, que o fascismo era uma outro lado da moeda, mas a mesma coisa, que é justamente poucas pessoas privilegiadas às custas dos outros, né? O problema do comunismo é que é às custas de muita miséria dos outros, né? Mas é isso, não dá para falar que não teve. Agora, alguém hoje vai vestir a camisa e falar comunista? Não, só a Manuela Dávila fala isso, né? Mas é óbvio que regimes da mesma natureza existem. É o que está acontecendo na Argentina, é o que está tentando se implementar no Brasil. Como é que você pega o Brasil, por exemplo, que é um país com uma complexidade muito maior, muito mais diferente, né? Os desdobramentos no Brasil serão muito diferentes se a esquerda voltar ao poder. Eu acho que o cenário é super negativo, mas os desdobramentos vão ser diferentes, né? Mas como é que você pode falar que a gente vive, por exemplo, numa democracia quando você tem um um ministro do STF que não foi eleito, que não tem absolutamente nenhum voto, o cara manda prender porque você falou um negócio. É tão surreal. Então, regimes tirânicos, eles existem, né? Independentemente do que você chame ele, mas que ele existe, né? E tudo às vistas, né, também, né? O cara vai lá almoçar com o Rodrigo Maia e com o vice-governador de São Paulo num restaurante, né, super da moda, famoso, senta lá, e aí logo depois também começam a soltar medidas que prende isso, faz aquilo. E o outro é chamado para compor o governo, né? Porque o Maia ele foi chamado para compor o governo 2 dias depois. É surreal, é surreal. É um momento muito, muito maluco, né, que a gente vive. É muito maluco. E você não acha também que a causa progressista não é muito mais romântica para o jovem, não é muito mais apelativa para o jovem do que... 100%. É uma coisa tipo, contra o oprimido, que 100%. Não sei o quê. E você falar em conservadorismo, né, já fica aquela conservadorismo, já é uma palavra, né? Ordem, você fala de ordem. Parece que o cara tá de fraque, assim, tocando um piano, né? Você fala conservadorismo, assim. Aí você fala religião, aí já pensa na freira, né? Sim. Aí você fala conservadorismo, já pensa no piano. Você fala ordem você pensa no teu pai te batendo. Só, ferrou. As pautas da esquerda, elas são lúdicas, né? Elas são lúdicas, elas têm um apelo muito maior. Esse é um dos pontos pelos quais a direita precisa melhorar muito a sua comunicação, né? Muito, muito mesmo. Eu mesmo tenho lá o meu projeto do Bituca, né? Que é a minha página do Facebook do Bituca, que é o cachorrinho, que ele nasceu muito também para isso, para tentar criar uma ponte com o pessoal mais jovem, né? Porque aí vê, um cachorrinho político, é engraçadinho, assim, a pessoa começa a entender.
Hoje, por exemplo, você vive numa época onde nunca se teve tão poucas regras para os jovens, né? Eles têm acesso à informação, têm acesso a drogas, têm acesso a sexo. Nunca você teve tantos suicídios de jovens. Então, assim, a falta de regras, ela não está atrelada com a felicidade. Muito pelo contrário, provavelmente, né? Muito pelo contrário, provavelmente. O que você vê são as pessoas, a criançada vivendo uma vida vazia, né? Nego com depressão, nego se matando, nego incapaz de enfrentar qualquer tipo de desafio, né? Então, assim, só que você não consegue chegar nessa pessoa, porque é muito mais fácil eu falar sobre free sex, free drugs e briga com seu pai do que falar sobre taxa de juros né? E falar sobre catolicismo, né? Sim. É diferente, é complicado, cara, é complicado. Numa fase que o moleque tá indo pra escola, que ele tá saindo, ele fuma o baseadinho dele com a menininha, com a gatinha da classe. Ah, tem que liberar tudo. O pai é chato, o pai é o cara que manda ele voltar meia-noite, mas o amiguinho dele fica até as 3, então ele fala, pô, meu pai é um... né? É dureza, é uma briga grande. Por isso... Tem filho, não? Não tenho. Você é casado? Não. Solteiro? Nunca foi casado? 3 cachorros. Nunca foi casado? Não. Nossa, meu herói. Não, feliz, né? Feliz. Não, claro. Não, eu brinco e falo assim, né? Como é que é a vida de casado? Ah, é igual a de solteiro, só que pior. Não, eu acho que tudo é uma troca, né? Sim. Só que, na verdade, para ser muito sincero, eu sou um cara que observei muito a sociedade minha vida inteira, né? Meio acadêmico, e eu via, né, dando aula em faculdade, você via a galera que a cada ano vinha uma leva diferente de pessoas mais subvertidas. Sinceramente, eu cheguei num ponto e falei assim, cara, é difícil botar um filho nesse mundo, viu? Porque a gente vai... O caminho que tá indo não é muito promissor. Agora, isso não significa que não seja corajoso ter, não seja louvável ter. Mas eu me senti preparado para ter, não. Falei, cara, sinceramente, esse mundo aí, a gente vai tomar uns chacoalhões. Eu prefiro ter meus cachorros aí quietinhos. Você tem quantos cachorros? 3. 3 cachorros? 3 vira-latinhos adotados. Ah, que legal. Você adotou os 3? Os 3. 2 irmãos que eu adotei de uma ONG, que adotaram a mãe, né? Que resgataram a mãe. E o outro que eu resgatei na lata do lixo. Jura? Na lata do lixo. Você tava andando na rua? Andando na rua, tava amarradinho num saquinho. Putz. E aí eu ouvi um barulhinho, saco preto em frente a um cemitério até ali. Cemitério aqui na Cardeal Arco Verde, sabe? Sei. Morava ali do lado, tava andando, voltando do restaurante a pé, aí eu ouvi o barulhinho, falei, meu, coisa esquisita. Eu vi um saco mexendo, achei que era um rato, né? Sei. Mas aí eu ouvi um barulhinho e falei, peraí, alguma coisa tem aí. Abri o saco, o cachorrinho. O cara pegou um cachorro, enfiou um saco e jogou no lixo. E tava dopadaço. Eu peguei ele e levei ele direto pra veterinária. Ele falou que era super comum. Que os caras pegam, às vezes dão... O cara pega o cachorro, não consegue cuidar, enche o cachorro de Novalgina pra ele ficar meio... Pum, amarra, coloca, vem o caminhão do lixo, pega, joga no lixo e é esmagado. O resumo da obra é o Bituca, né? Bituca que hoje é mais famoso do que eu. Então você vê como as coisas são engraçadas, né? E você parou em 3 ou você tem esse hábito, assim? Não, por mim, cara, eu ainda tenho para mim que depois que acabar toda essa turbulência política, se eu conseguir me afastar aí, não precisar mais dar meus pitacos e tudo mais, eu quero ir para as colinas. Quero ir para as colinas cheio de fuzil e cachorro. Ficar lá em casa com fuzil e cachorro. Só. Legal. A minha mulher tem muita restrição à arma, muita restrição. Meu pai sempre teve arma em casa, mas eu sempre gostei, mas a minha mulher tem muita restrição, assim, tipo arma ou divórcio. Assim, é uma situação complicada, por causa né? das crianças. Não, claro. Casa, e assim, tem que tomar todos os cuidados do mundo, né? E também você tem que saber um pouco do teu temperamento, se você de repente não é uma pessoa que pode perder a cabeça, né? Eu vejo às vezes algumas pessoas que eu conheço que também andam armadas e falam, meu, esse cara de vez em quando dá umas piradas aí, você fala, meu, eu se fosse ele não teria arma em casa, né? Toma umas e sai de giro, né? Porra, é perigoso, cara. Só que, por outro lado, né, você vê, o que você tem hoje, né? Cara, você não tem segurança. Você concorda? A gente não sente seguro, né? Até melhorou de um tempo pra cá, mas você não sente seguro. Vídeo que aconteceu em Araçatuba anteontem, né? E aí? Será que ter arma não é melhor? Pelo menos para a pessoa não ter um pouco de receio de, né? Nos Estados Unidos, às vezes eu dava ver umas plaquinhas assim, como é que era? Uma plaquinha com uma arma assim na porta, que era assim, we don't call 911. Então assim, mas nem vem, meu. Nem vem que me dá um tiro na cabeça. Aqui não tem justiça. We don't call 911. Aí você fica pensando, porra,
Se eu fosse um assaltante, eu não ia entrar nessa casa, eu ia entrar na casa do vizinho, né? Sim. Então, de alguma forma, é uma... Com a pandemia, acho que o mercado de armas nos Estados Unidos cresceu, sei lá, 200%. Gente que nunca teve arma na vida foi comprar arma. Porque no começo da pandemia, no ano passado, o cenário era muito assustador, né? Pareciam que você ia ser Mad Max. E é Mad Max, que você não tem arroz em casa, se Mad você Max, não tá armado, você tá... E depois, quando você teve o Black Lives Matter, piorou ainda, Piorou. Caramba, eu preciso estar armado. Eu tenho uma amiga minha que, brasileira, foi morar em Nova York, conheceu um americano, foi morar em Idaho, cara, montanhas mesmo ali, né? Ela disse que a cidade dela tem 3 armas por habitante. Ela falou, eu nunca na minha vida me senti tão segura. Tipo, cara, não tem perigo nenhum na minha cidade. Quem que vai se meter lá? Então, nenhum. Ela falou, não tem perigo nenhum na minha cidade. Lá nos Estados Unidos tem uma coisa que é bem diferente daqui, né? Porque aqui a legítima defesa é você se defender, e mesmo assim você não pode ter problema, né? Vídeo o cara lá da Ana Hickman lá, né? Lá nos Estados Unidos você se defende e defende a sua comunidade, né? Então, se eu tô aqui e tô vendo um cara entrando na casa do meu vizinho, eu posso dar um tiro na cabeça dele, isso é legítima defesa, né? Na grande maioria dos estados, né? Cara, na boa, aqui entre nós, o assaltante pensa 2 vezes, né? Sim. Aqui o cara não tem por que não pensar. Porque pensar, vamos embora, vamos assaltar e pronto. O cara não vai ter arma. Naqueles quebra-quebras lá do Black Lives Matter nos Estados Unidos, né? Passavam naquelas cidades e apareciam os caras de fuzil na porta ali. Ó, tudo bem, você vai querer se meter a besta aqui, ó. Aqui a gente tá... E os caras passando, davam umas olhadas, assim. Os até abaixavam a cabeça. E aí continuava andando, assim, cara. É óbvio, cara, não tem... E a Idaho apareceu muito. A Idaho é um dos estados mais armados dos Estados Unidos. É aquele típico meio oeste mesmo, né? Clássico, né? Aí você vê Illinois, né? E Chicago, que é uns estados que foi mais ferrenhos, né, desarmamentistas. A criminalidade lá em cima. A criminalidade mais alta dos Estados Unidos hoje. Isso aí. A relação ela é óbvia, né? Mas aí você vê essa questão da informação, né? A relação ela é óbvia, mas a informação que chega é exatamente o contrário. Né? É complicado. Porque é bonito. Você fala, armas não. Armas são matam pessoas. Pautas progressistas. Né? Você fala isso, é difícil você falar ir contra isso. E se expressar publicamente contra isso, porque é uma... que armas matam as pessoas. O problema é que as armas elas vão continuar existindo. Sim. Só que vão estar só na mão de um lado. Esse que é o ponto. Então, e tem muito daquilo, né? O ideal de você ter uma arma, você tem uma arma para não precisar usar a arma, né? É só o cara saber que talvez você tenha uma arma... Um exemplo clássico em São Paulo, teve uma época aí que estavam todos os carros com isso filme preto. Por que colocava isso filme preto? Porque o cara não sabia o que estava lá dentro. Então o cara não vai assaltar, não sabe se tem uma arma, né? Só isso já dá um certo temor pro cara, né? Então, às vezes, só a possibilidade de ter alguma desgraça lá dentro, o cara já não vai. É o negócio da arma, né? A gente estava falando isso no grupo até outro dia sobre jiu-jitsu, né? Debatendo ali que no nosso grupo tem alguns praticantes né, de jiu-jitsu. E o Paulinho Figueiredo, o Nunes e o Chacal, né? Não sei se tem mais alguém, e eu, né? Que a gente luta jiu-jitsu. Então você luta, né? Você aprende a lutar para não ter que usar. Para não ter que usar. Justamente. Claro, né? Então, é isso aí. E realmente é uma coisa que te controla muito, assim. Deixa você... te dá uma segurança para você não ter que se envolver em briga, assim. Até porque você sabe, se você se envolver, você vai resolver o problema rapidinho. E dá um autocontrole. Dá autocontrole. E com certeza, pro outro lado, também o cara já sabe. Se souber, o cara já fica mais... Você se aprende a se impor, a conversar. Às vezes, eu tava andando de bicicleta na rua outro dia, tinha um cara de moto, assim, e o cara me deu uma fechada, assim, e aí eu tomei um susto. Eu falei, opa. E o cara parou do meu lado, começou a me xingar de tudo que era nome. Falando assim, mas era um cara normal, não era nem motoboy, assim, era um cara de moto. E eu comecei a conversar com o cara. Eu falei assim, cara, mas você não me conhece, você não sabe de onde eu sou, o que eu faço, não sei o quê. E você tá ameaçando aqui a minha vida, falando, se expondo desse jeito, assim. Cara, o cara ficou branco, assim. E o cara até pediu desculpa, assim, e saiu andando, foi embora. Porque eu falei, cara, você é maluco, assim. Eu conheço meu professor de jiu-jitsu, meu mestre, né? Ele até veio aqui no podcast já, mas ele deve ter 1,70 m, poucos, assim, talvez. Mas é um cara, assim, com um cabelinho normal. Você é um cara que você anda na rua, assim, você vê, se ele tá dentro de um carro, você fala, é o seu cu. Não sabe a melhor ideia do que desce aí, filha da puta. Eu falei, cara, você não tem ideia do que esse cara pode fazer com você, cara. Ele pode acabar com a tua vida, assim, mas muito rápido.
E as pessoas não têm essa noção, tem. né? E eu acho que a arma é uma situação que se o cara sabe que o cara tem, ou não sabe se o cara tem, O cara não vai mexer. é uma coisa que desarma a situação na hora, assim, né? Não, essa plaquinha lá, a Casa Americana, We Don't Call 911, é clássica, né? Sim. Você olha e fala, não vou entrar aqui, cara, porque não sei se tá com uma mira no meio da minha testa aqui, né? E foi a primeira coisa que o Talibã fez no Afeganistão, foi desarmar todo mundo e bola todo pra mundo frente. sem arma, porque daí domina e faz o que quiser, né? É isso mesmo. E o Lula falando também, a hora que eu voltar à presidência, Primeira todo mundo vai ter coisa, que devolver as exato. armas que compraram com o Bolsonaro. É assustador, né? Assustador, cara. Assustador. Mas ninguém fala nada também. Ninguém fala nada. E fica... Falta também... Eu acho que a gente ficou muito exposto também agora nessa chacoalhada política que deu, que como a gente não tem nenhum governador com a postura que tem um Ron DeSantis, ou o cara do Canadá, ou o cara do... Mais água? É só mais uma saideira. E no Arizona, no Texas e na Flórida, como não tem um cara desse aqui no Brasil, que chegou e peitou e falou, não, eu estou junto com o governo. Talvez o Zema um pouquinho. Então, e não, né? É que tá, o engraçado do Zema é isso, né, cara? Porque você pega o Zema e todo mundo bate palma pra ele, mas a postura de isentão total, né, cara? Sim. Em cima do muro total. Total. Isso eu acho que é uma coisa impressionante, né? A gente tá vivendo num momento, cara, que é um momento de crise de sinceridade. O povo quer sinceridade, né? Você vê, um cara como o Dória, por exemplo, não tem mais chance na política. A galera não aguenta mais esse papinho, essa carinha, não aguenta mais. Independentemente de quem venha, os caras querem alguém sincero. Por isso que o presidente tem esse apelo popular e por isso que o outro lado é um Lula da vida, que não tem nada sincero, mas é uma linguagem mais, né? Mas assim, você não tem um cara na política brasileira que põe o pau na mesa, que fala, meu, eu tô desse lado, ponto. É impressionante, cara. Eu acho impressionante isso. Ficou muito exposto isso. Eu não imaginava que fosse assim. É tudo o famoso político, né? É o político, é o vaselina, né? O Caiado, né, cara, que foi um cara da UDR, né, a vida inteira. E, puta, era um cara assim que... Batia no PT, não ficava feliz da vida. Caso Lubeca, não sei se você lembra disso aí, mas eu lembro que na eleição que ele foi candidato a presidente, que ele ia no horário eleitoral lá bater aqueles debates. Puta, ele foi em 89, ele foi candidato, isso, né? Isso. E eu lembro que eu sou muito amigo do Eduardo Azevedo, meu amigo veio até aqui, né? E o pai dele, o Eduardo Azevedo, foi candidato a deputado federal, logo depois do escândalo da Bolsa. Uma coisa que também fez campanha, né? Porra, era meu melhor amigo, então ele saía, ficava dando santinho na rua, não sei o quê. E ele era muito próximo, né? Porque eu acho que era presidente da UDN, que era a União Democrática Nacional. Isso. E o Caiado era da UDR, então eles tinham uma proximidade. Que era ruralista, o Caiado. Era ruralista. Puta, eu sempre achei que ele fosse ser um cara assim, sabe? Que ia se posicionar e... Parecia, né? E aí, primeira hora ele deu uma... né? E aí você vê, agora tá se reaproximando de novo, né? Tentando se reaproximar, né? É muito complicado isso, né? A gente não sabe o que acontece nos bastidores, a gente não sabe o que acontece lá dentro. Mas a sensação que passa é que só tem vaselina, né? É impressionante. Aí você pega um cara como o Bolsonaro, goste dele ou não, pelo menos é um cara aparentemente autêntico, né? E isso que eu acho que é o que acaba gerando o ódio de um lado e amor do outro, né? Essa admiração extrema do outro. É engraçado isso. Mas você não tem ninguém, pelo menos entre os governadores, e nem prefeito, que se posicione efetivamente. É muito pesado isso mesmo. Talvez o cara lá de Chapecó. Não, sim, mas é um cara assim, isolado dentro do meio político. Mas foi um dos caras que se posicionou e falou, não, aqui vai ser dessa maneira, e é isso. O cara de Porto Feliz, talvez. E é engraçado que esses caras que se posicionaram, você vê que eles provavelmente garantiram a carreira política deles pelos próximos anos, né? Sim. Então, esse movimento de ir contra ou de ser muito isentão, aparentemente não é um movimento muito inteligente sobre o aspecto político, né? Talvez mude e a gente mostre que não é bem isso, é o contrário. Mas o que está se mostrando hoje, você vê, quer ver um exemplo clássico? Você pega uma Joyce da vida. Teve 1 milhão e poucos mil votos para deputado, teve 100 mil votos para prefeita. Agora ela não tem nem 20 mil votos. Se ela sair agora para tentar a reeleição, não vai ter 20 mil votos. Cara, esse episódio da mulher caindo no chão. que é isso, cara? Ainda falar que alguém atacou ela, né? Mas não foi na Polícia Federal por causa do Bolsonaro. Mas, cara, que é isso, cara? Ali ela pegou, se enforcou com a corda e se jogou, né? Não tem jeito, né? Impressionante. Que é isso, cara? É muita loucura, né? É muita mentira, cara. E também, cara, e ninguém fala nada.
Eles publicam, tal, não sei o que tal, mas ninguém fala nada, cara. E Já não se fala mais isso, acabou, ela sumiu. O único cara que ainda fala nisso é o Joaquim Teixeira. Tá? Quem empurrou o Marcelo Rossi, quem não sei o quê. A gorda do Marcelo Rossi é muito boa, boa, muito boa. Joaquim Teixeira é um dos maiores clássicos, é quem muito mandou bom, matar? cara. Quem será que é esse cara, hein, meu? Não sei, mas é um tipo de humor que é incrível, né? Eu sou um cara que até acho que me escrevo bem, não sei o que lá, mas esse poder de síntese é impressionante. É impressionante. O cara coloca em 2 frases aquilo que eu colocaria um texto de 3 páginas. É muito animal, cara. É sempre o tema logo depois que acontece, né? É uma tirada muito boa. Não, o Bruno Galhaço, que falou que deu like em cena de filme pornô gay. Esse aí, quem hackeou o celular dele é pornô GLS. GLS. GLS é muito foda, cara. Falar. Muitos velhões, né? Tipo, já fala que é o tiozinho, né? Falando, né? Que não é LGBTQ+, assim, mas tipo, fala GLS. Pô, sensacional. GLS era os 90, né? Eu ouvi falar de um boato, cara, que era uma mulher de uma agência de publicidade em BH. Sério? Eu vi, não sei se é verdade, cara, isso, mas... Não sei. Eu sei que isso, e às vezes tem umas do Dolinho muito boas também, né? Joaquim Teixeira é ao concurso, mas às vezes tem umas do Dolinho também muito boas, que é um humor inteligente pra caramba, assim, pum. É engraçado. Esse poder de síntese pra mim é uma coisa sensacional, cara. É, impressionante. Cara, em relação ao 7 de setembro, você vai estar onde? Você vai estar em Brasília? Vou estar em Brasília. Tá. Você não vai estar aqui em São Paulo e vai depois pra lá, você vai estar lá focado lá. Eu vou pra Brasília no dia 7 de manhã, tá. Até ia pra passar o final de semana lá, porque vai ter o CEPAC lá, né, o Congresso Conservador, mas eu não vou. Eu vou dia 7 de manhã, vou ficar lá. Não sei quando eu volto, né, porque eu acho que as coisas lá talvez demorem um pouquinho. Então eu vou montar uma base por lá e vou ficar lá, vou ficar trabalhando de lá e vamos ver o que acontece. Cara, eu quero participar desse movimento, cara. Eu acho que vai ser, primeiro, um movimento importante, segundo, um momento importante. Sim. Né? Eu acho que realmente foi aquilo que eu falei. Talvez seja um momento decisivo aí. Não é ufanismo, não é nada... Eu acho que a gente está chegando num ponto de uma encruzilhada. Ou a gente vai para um lado ou vai para o outro. Não tem mais como ficar, né? O que acontece, né? Você pega aquilo que a gente estava falando logo no começo da nossa república ser esse estamento, né? Quem talvez possa quebrar essa lógica é o Bolsonaro. O que o establishment está fazendo? Está tentando expulsar o cara. Tentaram expulsar impeachment lá atrás, desde o começo não deu, então tentaram fazer o cara sangrar, para chegar fraco nas eleições, não deu. Então agora os caras vão fraudar as eleições. Então assim, os caras não vão parar até derrubarem o cara, né? E aí, como esse é um momento que parece que talvez seja a possibilidade de uma retomada de poder por parte do povo, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu vou para cima, não quero nem saber. E o CEPAC ser marcado para Brasília foi coincidência? Eu acho que não. Também acho que não, ainda mais que faz muito pouco tempo. E é um evento gigantesco. Evento grande, um final de semana antes. Não, e vai ser sábado, né? E foi marcado há pouco tempo, né? Vai ser sábado ou sábado domingo? Acho que é ser sábado, né? 3 e 4, né? 3 e 4. É isso, 4 é sábado. 4 é meu aniversário. Então é 3 e 4, isso aí. É isso aí. Bom, cara, boa sorte. Boa sorte pra nós, né? Vamos, né? E brigadão pelo papo, cara. Depois vamos marcar um próximo aí pra ver o que aconteceu, né, cara? Fazer um update, né? Pra ver o aftermath, né, do que aconteceu. Fechadaço, cara. Obrigado, viu, cara? Eu que agradeço, meu. Show demais. Valeu. Tchau, tchau.